A imprensa se rendeu, nação, ao talento, ao futebol, à magia do campeão que voltou. Para tudo aí. Porque o Flamengo deu uma aula ontem, mas não é só isso, não. Tem notícia bombástica, notícia boa para mim, para você que é rubro-negro, ó, e que ama o queridão, o Mengão, do nosso coração. Então, fica nesse vídeo até o final, não sai por nada, para você não ficar desatualizado, para você entender tudo que tá rolando no Flamengo. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que o Flamengo foi muito melhor que o Bahia ontem? Você gostou da atuação do Flamengo? Comenta aqui. Eu gostei da atuação do Flamengo. Ou não gostei? Dá sua opinião é importante. Eu gostei. Eu achei que o time teve uma outra atitude em relação aos jogos que vinham enfrentando, principalmente na parte física. Eu acho que os jogadores se empenharam muito, né? Fiquei feliz com a atuação e quero saber a sua opinião. Agora, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações também. Porque assim, todo dia eu venho aqui e te deixo a parte de tudo que tá rolando do Flamengo, nação. Beleza? Ativa o sino. Vem comigo, deixa seu like também, porque ontem o Flamengo deu um baile, né, gente? Vamos falar a verdade que o Flamengo ontem deu aula do que é jogar futebol. Concorda comigo, rubro-negro? Atropelou com muita vontade, tá? Jogou demais, para mim, o Luiz Araújo, jogou demais o De Arrascaeta, né? O Bruno Henrique cumpriu o seu papel, velocista, foi para cima, teve outras oportunidades. Acho que foi um jogo muito bacana do Flamengo, na minha opinião. Já perguntei, se você gostou, você vai deixar aqui. Se não gostou, você deixa também. Agora, bora para esse corte, que é importante você participar e ficar inteirado no que tá rolando no Mengão, queridão. Vem comigo, vem. Quanto vai dando Atlético Mineiro contra o São Paulo, 0-0, jogo empatado por enquanto. Vamos ver o São Paulo precisando de um golzinho na reta final para, quem sabe, garantir a classificação. Enquanto isso, a gente vê imagens aí da única oportunidade realmente que o Bahia teve no jogo logo aos 5 minutos. O Everaldo perdeu essa oportunidade e depois o Flamengo controlou o jogo. Daqui a pouco a gente fala bastante desse jogo entre Flamengo e Bahia. Vitória do Flamengo, classificação. A gente vai ouvir o Tite e também os personagens do jogo. A gente volta para falar de São Paulo, confrontos definidos de semifinais da Copa do Brasil. De um lado, a gente vai ter Flamengo e Corinthians. Sim, teremos esse confronto. O Flamengo, que vem chegando com facilidade às decisões de Copa do Brasil, não com tanta facilidade, mas com frequência, vem chegando às finais de Copa do Brasil. E um Corinthians que está toda hora batendo semifinalista, apesar de todas as dificuldades que enfrenta ano a ano, né? E claro, do outro lado, a gente vai ter um Atlético Mineiro e Vasco. Portanto, pode vir para cá para a gente mostrar a nossa equipe, a nossa mesa aqui, que tem o Eugênio Leal, que tem também o Paulo Calçade, que tem o Jean Oddi, que tem o Vitor Birner, e a gente vai avaliar aqui essa classificação do Galo, também chegando a uma semifinal de Copa do Brasil depois de algum tempo. Tinha chegado no ano em que foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, quase levanta a tríplice coroa, chegou também ali a semifinal da Libertadores da América. O Galo consegue mais uma vez chegar entre os 4 principais do maior mata-mata aí do futebol brasileiro, que é a Copa do Brasil. Então daqui a pouco a gente vai ouvir também o Zubeldia, a gente vai ouvir o Milito, a gente vai ouvir os personagens também. São Paulo se ressentindo de alguns jogadores que atuaram na data FIFA, o Atlético também utilizando atletas que atuaram na data FIFA, que estiveram convocados às suas respectivas seleções também, para reforçar o elenco, que é muito importante. É um caminho de título aí para esse Atlético Mineiro, já que no Campeonato Brasileiro a situação está tão complicada para o Galo brigando ali por vaga na Libertadores, por título, a distância já ficou muito grande aí para o líder do campeonato, que no momento é o Botafogo. Eugênio Leal, na soma dos 180 minutos, me parece que realmente passou o melhor, né, Eugênio? Tudo bem? Tudo bem, William? Um abraço para você, os companheiros, Calçado, Jean, Birner, fãs de esportes. Um duelo muito equilibrado, né? Dá para dizer isso. Sim. Um duelo muito parelho. O Galo venceu o jogo do Morumbi. Semifinais. Vamos falar sobre a classificação do Flamengo, a vitória, hoje um empate, na verdade, do Galo, mas que levou o Galo à semifinal da Copa do Brasil. Tudo isso será assunto do Troca de Passes, que está começando a partir de agora. Eu estou aqui com Carlos Eduardo Mansur, com Alex, e vamos começar a falar sobre esses 2 jogos que movimentaram a noite da quinta-feira. Carlos Eduardo Mansur, boa noite. Deu o que se imaginava pela vantagem que foi construída por os 2 times na primeira partida, né? O Galo já havia vencido no Morumbi por 1-0, o Flamengo venceu lá na Fonte Nova também por 1-0. Hoje confirmaram as classificações. Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe.
Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Eu acho que dos dois confrontos encerrados hoje, as classificações se justificam se a gente pesar os 180 minutos dos confrontos, né? Talvez o Flamengo não tenha sido tão superior ao Bahia na Fonte Nova, mas o que hoje no Maracanã o jogo foi muito mais controlado e o Flamengo teve claramente superioridade na maior parte do tempo do Maracanã. Do outro lado, o Atlético, quando jogou em São Paulo, conseguiu levar um jogo para o terreno que interessava ele, contra o gol no final, num jogo bastante equilibrado. Não dá para dizer que o confronto de hoje é um jogo muito desequilibrado de novo, acho que foram 180 minutos bastante parelhos, mas no todo o Atlético teve as melhores oportunidades, teve mais chances do que o São Paulo. E aí é um debate para a gente ter mais adiante. Eu acho que foi mais um jogo em que o São Paulo, na hora que precisou construir o resultado, ofensivamente produziu menos do que precisava produzir. E isso vem acontecendo em algumas partidas quando ele enfrenta adversários que se defendem um pouco melhor. Mas no final das contas, eu acho que dos 180 minutos desses dois confrontos, Flamengo e Atlético foram melhores e chegam à semifinal. É por aí. Alex, boa noite. No confronto lá de Belo Horizonte, para um time que precisava, estão Jader Rocha, Renato Mendonça e também o Ramon. E eles vão conversar com a gente um pouco mais sobre essa passagem, eu diria, muito tranquila do Flamengo, muito acima daquilo que eu imaginava que fosse o jogo. O Bahia criou muito pouca dificuldade para o Flamengo. O Bahia, que costuma ser um time que cria oportunidades, deixa o adversário normalmente em maus lençóis durante as partidas, hoje teve um início razoável e depois pareceu entregue ao melhor Flamengo durante quase os 90 minutos. Certo, Jader? Boa noite, meus amigos. Bem-vindos. Sempre um privilégio, Felipe. Um abraço para você, para o nosso Cadu Mansa, como diz o Alex. Grande Alex. Abraço, gente. Abraço para o pessoal que está em casa acompanhando aí o Troca. E assim, né? A bola pune, já diria Muricy Ramalho. E o Bahia teve a grande chance lá com 2, 3 minutos. O Everaldo teve a oportunidade, depois de uma jogadaça do Everton Ribeiro, não converteu e a partir daí o Flamengo começa a consolidar essa vitória de novo, né? Para chegar a mais uma semifinal na história, a 17ª, quarta consecutiva, mas vou deixar a análise para quem entende do riscado, Renata e sua inseparável Malu e também o nosso Ramon. Vamos começar a falar então nessa classificação, da maneira como o Flamengo chegou para a semifinal vencendo de novo o Bahia? Bora, Jader. Boa noite, né? Mais uma vez, boa noite aos amigos do Troca. Acho que foi uma classificação tranquila, porque uma atuação muito segura e consistente do Flamengo aqui. Essa foi a única jogada que o Bahia conseguiu construir e que levou, de fato, perigo ao gol, apesar de não ter sido no gol, mas levou perigo ao gol do Flamengo. Foi um grande passe, né, do Everton Ribeiro, que conseguiu se desvencilhar da marcação e deixou o Everaldo na cara do gol. Depois disso, foi praticamente controle total do Flamengo, porque o Flamengo pressionou no primeiro tempo a saída de bola, não deixou o Bahia, fechava as linhas de passe, né? Não deixava o Bahia confortável para construir, fechou todo o jogo por dentro do Bahia, que é essa característica, né? De Jean Lucas, de Cauli, de Everton Ribeiro. Toda essa troca de passes, ela estava congestionada, porque Everton Araújo fez um grande jogo, o Léo Ortiz fez um grande jogo, o Wesley ajudou muito pelo lado direito, o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, estava muito fechadinho, muito compacto o Flamengo. E aí o Flamengo construiu as melhores chances, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e mereceu para mim a classificação. Eu tô também, primeiro, boa noite, Cadu Mansa, Alex e Diniz. Adotamos agora. Exatamente. Eu tô com a Renata também, né? Assim, em relação ao Bahia, eu achei o Bahia pouco agressivo na marcação, dando muito espaço, principalmente na construção dos zagueiros, né? Fabrício Bruno e Léo Pereira trabalhando com muita tranquilidade, né? Boa partida da dupla de volante, Everton Araújo e Léo Ortiz conseguiram proteger muito bem essa zaga, fechando esses espaços. E em relação ao Bahia, eu acho que o Bahia, eu falei isso no pré-jogo, eu acho que falta, são características desses jogadores, mas falta o Bahia ter um jogador que agrida o último terço, que chegue, que faça a defesa do Flamengo ou do adversário, que seja, correr para trás. O time do Bahia fica com a posse de bola, mas de intermediária a intermediária. E hoje não causou nenhum perigo ao Flamengo. Só para finalizar a minha fala e dizer o quão ineficiente foi o Bahia não finalizou nenhuma vez no alvo, meus amigos. E isso aí, para um time que está jogando um jogo eliminatório, é muito ruim. E só para complementar sobre os números, né? A gente falava, inclusive, no nosso aquecimento, quanto esse Bahia do Rogério Ceni era agressivo no ataque, né? Criava muitas oportunidades, só que era ineficiente. No primeiro jogo lá em Salvador, a gente viu um jogo muito aberto e com várias finalizações do Bahia. Acho que foram 17, uma coisa assim.
Nesse jogo aqui, o Bahia chegou a 8 finalizações e nenhuma no alvo. E assim, no segundo tempo demorou muito para conseguir alguma finalização. O Flamengo conseguiu ser muito efetivo na ideia de deixar o Bahia longe da sua área, né? Se for para finalizar, não vai estar aqui dentro. Então, esse foi a parte defensiva mais importante do Flamengo, né? Por isso que, para mim, foi uma partida muito cara de Tite, assim, porque um time que sabia criar, que levou perigo nas chances que criou, que aproveitou bem as movimentações do Bruno Henrique, que hoje jogou como esse cara. Ele não é uma referência no ataque, mas as dinâmicas do Flamengo mudaram para que houvesse chances criadas, e ele participa diretamente do gol, né? Ele que cria a oportunidade para o Arrascaeta. E defensivamente fez um jogo perfeito. Anulou o principal ponto forte do Bahia, que era essa troca de passes por dentro. O Rogério Ceni faz as trocas para mim até um pouco tardiamente, assim, acho que o Ademir já tinha que ter entrado no intervalo pela característica que o jogo estava pedindo. E quando entram os jogadores que o Rogério colocou, o jogo não muda de cara, né? O Flamengo já estava posicionado mais para contra-atacar, continuou anulando as opções ofensivas do Bahia. O Ademir teve algumas oportunidades, o Ratão pouco recebeu bola, o Lúcio Rodrigues também ficou procurando a bola, e aí, enfim, foi um jogo, o segundo tempo foi tranquilo, a partir do gol, então, nem se fala. Agora, tem um negócio que me chama muito a atenção, que é essa estatística que está na tela. O Rogério, pelo São Paulo, pelo Cruzeiro e pelo Fortaleza, ele tenta ganhar do Flamengo, mas não está conseguindo. 14 jogos, 14 derrotas. Em nenhum desses jogos o Flamengo sofreu 2 gols e em nenhum desses jogos o Flamengo deixou de marcar pelo menos um gol. Vai dormir remoendo esse negócio, deve ser um troço chato, né? E o Bahia não vence o Flamengo há 5 anos, né? A última vitória do Bahia foi no Brasileiro, em 2019, 3-0 na Fonte Nova, né? O Bahia com muita 3 gols do Gilberto, que hoje está no Juventude. Exatamente, né? O Rogério Ceni, com certeza, competitivo que deve estar desesperado com esse tabu que ele precisa quebrar, né? E só também para finalizar rapidinho, vale destacar também fisicamente o Flamengo hoje. Me pareceu o Flamengo muito descansado, muito coordenado, com as suas ações muito intensas, tanto ofensivas quanto defensivas. E, Jader, ainda falando um pouquinho do Flamengo, né? Desde aquele jogo contra o Palmeiras, talvez, aqui na Copa do Brasil, perfeito, aquele 2-0, que o Flamengo não tinha uma atuação tão consistente, então acho que isso é um ponto importante. E só para falar do Rogério Ceni, nosso amigo PVC nos lembra que a primeira demissão da carreira de treinador do Rogério Ceni veio depois de uma derrota para o Flamengo 2-0 em cima do São Paulo em 2017. Mas não vai acontecer dessa vez, não vai acontecer, né? Eu acho que nem outro contexto, outro contexto. Mas assim, ele vai, vou falar o que vai acontecer na coletiva. Ele vai fingir que não se importa, que são 14 jogos e 14 derrotas. Ele vai fingir que não se importa, mas é óbvio que incomoda. Não, é óbvio, sem dúvida. E assim, né? Eu sei que vocês vão falar aí, Diniz, Mansur e Alex, ainda um pouco mais a respeito do jogo, mas só para deixar também essa pequena projeção. Vocês imaginam como vai ficar o Maracanã no domingo aqui com esse Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, os 2 times classificados, embalados, e um Bahia pressionado, pegando um Atlético em casa, o Atlético que agora também vem de uma classificação. 3 dias, né? E aquela coisa de tentar absorver, seja pro lado bom ou ruim, mas é o calendário brasileiro que não perdoa, e a gente vai ter, então, esse Flamengo e Vasco e um Bahia e Atlético Mineiro já no final de semana. Promete muito domingo no Maracanã, né? Para esse clássico carioca. E vocês estavam falando sobre o retrospecto do Rogério. Sabe o que chama também a atenção o saldo de gols dele nesses jogos, né? Porque nesses 14 jogos em que ele perdeu todos, o time dele só marcou 6 gols contra 28 gols sofridos. Impressionante. É um saldo de menos 22. Impressionante. Né? Para um técnico vitorioso, como é o Rogério Ceni, né? Nessa carreira que ele tem tido uma boa carreira até aqui, de títulos e tudo mais, não é normal você disputar 14 jogos contra o adversário e não conseguir sequer empatar nenhum, né? Então eu tenho certeza que ele deve estar engasgado com isso, mas mais chateado ainda com a perda da classificação e com a atuação do time dele. Acho que a atuação do Bahia deve deixar o Rogério mais bravo do que a eliminação e do que o retrospecto contra o Flamengo, porque ele que preza tanto por ter um time, né, que cria oportunidades, hoje não aconteceu. O Bahia foi uma presa fácil para o Flamengo aí no Maracanã. Deixa eu agradecer aqui ao Jader, à mamãe Renata, ao Ramon. Obrigado pela presença de vocês, meus amigos. Bom descanso para todos aí, hein?
Sempre um privilégio e um dia eu vou filar essa pizza do Alex aí no estúdio. Um dia eu chego lá. Pode vir, é só chegar que o Alex paga a pizza. Cada dia um paga aqui, é assim que funciona, viu, Duvido, hein? Eu acho que não. Eu nunca vi o Diniz pagar uma pizza e uma Coca-Cola. Porque você não tem aparecido por aqui, viu? Valeu, meus amigos. Bom descanso para vocês aí. A gente vai continuar falando. Não acha, Mansur e Alex, que o Rogério deve estar mais bravo pela má atuação do Bahia do que pela eliminação ou esse retrospecto negativo contra o Flamengo? Porque o Rogério preza pelo bom jogo e o Bahia, pelo menos para mim, fez um jogo muito ruim hoje no Maracanã, em que pese, né, claro, toda o bom jogo que o Flamengo fez, retomando um bom nível, né, tanto defensivamente quanto criando algumas boas oportunidades. Mas foi muito abaixo o Bahia do que a gente imaginava, né? Pelo menos eu imaginava. Não, sim, o Bahia foi abaixo. Agora, assim, eu não usaria termos tão assim. Eu não acho que o Bahia, para mim, não jogou mal o tempo todo. Achei que o começo do jogo foi razoável. O Bahia impôs ao Flamengo, se a gente olhar pelo ponto de vista tático do jogo, os primeiros 20, 25 minutos, o Bahia impôs uma dificuldade ao Flamengo. Se você olhasse os times sair, por exemplo, a saída de trás das duas equipes, a saída do Bahia era mais limpa que a do Flamengo. O Flamengo tentava pressionar a saída do Bahia com o Bruno Henrique junto com o Arrascaeta, com os volantes por trás, cuidando do Caio Alexandre, e a partir do momento em que o Everton Ribeiro começa a baixar, logo no primeiro lance, nos primeiros lances do jogo, ele começa a baixar para vir junto ao Caio Alexandre para fazer essa saída, e o Cauli e o Jean Lucas aparecendo por trás dos volantes, o Bahia conseguiu ter algumas dinâmicas de saída de bola que conseguiam ocupar esse espaço entre a pressão dos volantes do Flamengo e os defensores. Foi assim que se construiu o lance do Everaldo, assim se construíram duas situações depois em que o Bahia não conseguiu dar sequência ao lance. E aí foi mais por erro técnico, não foi nem por uma inferioridade tática em relação ao Flamengo, mas por um erro de execução, porque os espaços chegaram a aparecer. Aos poucos o Flamengo foi conseguindo controlar esse tipo de situação e aí sim passou a sofrer bem pouco no jogo, e o Bahia passou a ser um time que tinha muito pouco de contundência, de agressividade, embora até no primeiro tempo tenha ficado um pouco mais com a bola do que o Flamengo. O que o Flamengo teve e o Bahia não teve, primeiro, quando conseguia recuperar a bola, é um time mais vertical do que o Bahia, conseguia ter velocidade, atacar as costas dos defensores, e aí tinha jogadores para isso na frente. Acho que o Flamengo teve de fato o Léo Ortiz junto com o Everton Araújo numa partida de bom nível ali na proteção, quando o Flamengo conseguiu equilibrar um pouco do meio campo, e com bola a movimentação do Gerson para dentro, do lado para dentro, gerou algumas alternativas ali entre volantes e defensores do Bahia. O Gerson fez um grande jogo, não, Mansur? O Gerson fez um jogo muito bom. Agora, o que chama a atenção do Flamengo? Algumas coisas chamam a atenção do Flamengo. Porque o Flamengo segue sendo um time que parece estar sempre precisando encontrar soluções de emergência para uma quantidade enorme de ausências, né? Hoje, de novo, o Léo Ortiz, que com bola tem para um zagueiro que atuando como meia, ele tem uma qualidade com bola. Essa metida de bola no lance do gol é impressionante para um jogador e ele teve que pensar rápido, né? Porque ele tenta a bola volta nele, ele de primeira acha o passe. E o gol mostrou para mim, tanto o gol como depois esse lance que a gente estava vendo agora, que era já um contragolpe na hora que o Bahia se expunha um pouco mais, o que o Bruno Henrique pode dar na posição de atacante, porque até ali o jogo mostrava o que ele não podia dar. Ele, como o 9 de referência, para mim, ele teve muita dificuldade o primeiro tempo inteiro de entrar no jogo. Era a posição mal resolvida do setor ofensivo do Flamengo. Quando você tinha a possibilidade de lançar o Bruno Henrique atacando espaço, com um pouco mais de espaço para correr, aí sim ele aparecia um pouco mais dentro das características dele. Para mim, a vitória do Flamengo, com uma atuação que eu considero boa do Flamengo, não considero uma atuação segura, mas melhor do que as últimas, mas controlada. Sofreu hoje. Sofreu pouco, mas eu não acho uma atuação, não qualificaria como uma atuação excelente do Flamengo. Não foi suficiente para conquistar a classificação com tranquilidade hoje. Mas, para mim, ela não apresenta a solução definitiva para uma questão que se apresenta para o restante da temporada, que é a ausência do Pedro. Para mim, ainda é um ponto que a comissão técnica vai precisar refletir. Alex, o que você achou dessa... Sabe que eu sinto falta um pouco no Bahia, Alex? Que é um time agradável de se ver jogar.
hoje, especificamente, falta velocidade, né? Falta profundidade, um jogador que vai conseguir atacar as costas da defesa adversária, que vai num drible fazer algo desconcertante, levar a bola para a linha de fundo, para que o Bahia consiga criar algumas oportunidades, porque hoje o Bahia toca, mas não acha um caminho para criar uma oportunidade real de gol, né? É a característica de um time que esse Bahia ele acaba tendo, ele constrói muito mais com a bola. O Bahia também ele tem acho que um problema pelas características dos jogadores, que o Bahia não é aquele roubador de bola para ele poder construir um contra-ataque, algo assim. Por isso que o Biel vinha fazendo bastante diferença sempre que ele entrava, porque ele dá essa característica, mais até do que o Ademir, né? O Ademir também hoje acabou não fazendo. Mas o Bahia ele constrói muito mais pé a pé. Você vê, é um time que ele tem uma saída melhor. Bem, nação, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sino, porque todo dia eu venho aqui te atualizar. Um bom início de final de semana que se inicia essa sexta-feira. Tamo junto, quando tiver mais notícia do Mengão, volto aqui e trago para você.